A igreja propõe que o católico faça isso o ano inteiro, e até tem outros dias, a própria quarta-feira de cinzas, que vai inaugurar a quaresma, a sexta-feira santa, mas todas as sextas-feiras do mês. Aliás, é bom explicar isso para todo católico, vale para todo católico. Toda sexta-feira do mês, toda sexta-feira do ano, né? Toda sexta-feira do ano. Todas nós somos... Tem algumas exceções, que são, por exemplo, aquelas que caem em dia de solenidade, ou seja, algumas solenidades nos dispensam da abstinência de carne, mas todos nós somos convidados, nós devemos fazer abstinência de carne nas sextas-feiras. Tem a questão da idade também, né? Entra a questão da idade também, mas nosso podcast não é sobre isso hoje, né? Sim. Mas a gente pode fazer depois um podcast só sobre penitência em si. Sobre penitência. Será que vai ter visualização aí, Mofane? Será? Acho que não. Nem... Penitência, né? Ninguém quer nem ver, né? Bom, pode colocar o título assim, se você se considera um pecador, isso aí, realmente. Aí vai atrair bastante. Unanimidade. Vai. Isso. Mas o fato é que toda sexta-feira do ano a gente é convidado a fazer abstinência de carne. Convidado não, é uma obrigação de todo católico. Obrigação de todo católico. As conferências episcopais, elas têm liberdade para nos dispensar desta e nos propor outras. Ou seja, comutar. Trocar uma penitência por outra, né? Mas, além disso, a nossa vida deve ser uma vida de disposição para unir-se com o nosso Senhor Jesus Cristo crucificado, com o nosso Jesus Cristo caridoso, com o nosso Jesus Cristo piedoso. Então a gente vai sempre rezar, a gente vai sempre fazer caridade, a gente vai sempre fazer penitência, tudo na devida proporção, por isso que a gente, em geral, se submete a um confessor, a um diretor espiritual, mas na quaresma vai intensificar. Vai intensificar por amor ao fato que vai se dar e que vai ser celebrado. Se nós vamos voltar, irmão Fane, padre, ao assunto, é quase que impossível que está muito ligado a algo, ou seja, quaresma, penitência, mortificação, estado de espírito penitente. Mas tem uma frase muito bonita, eu estava lendo esses dias, de São Basílio Magno, que ele afirma assim, que o jejum, ele faz com que nós voltemos ao estado do paraíso. Que interessante. Porque foi quando Adão deixou de fazer o jejum que ele comeu a maçã que ele saiu do paraíso. Tá vendo só? Que interessante. Muito interessante, muito bom. né? Interessante. E realmente quando a pessoa se domina, e até tem pesquisas recentes, um médico francês, ele disse que quando a pessoa consegue fazer um dia inteiro de pôr em água, é muito difícil. Mas um dia inteiro de pôr em água, o corpo consegue se livrar de várias células ruins, inclusive células cancerígenas. É isso. Existem muitos estudos atualmente demonstrando o quanto o jejum é benéfico para a saúde. Outrora, as pessoas não se preocupavam tanto com isso. Elas estavam preocupadas com os benefícios espirituais. Busque o reino de Deus e sua justiça primeiro, o resto vem por acréscimo, né? Elas acabavam recebendo benefícios físicos. Mas hoje em dia, para a gente convidar as pessoas e convencê-las do benefício espiritual, vale a pena falar dos benefícios materiais. E são muitos, existe uma quantidade muito grande de pesquisas atuais que falam a respeito de benefícios para a saúde física, mental e, sobretudo, essa questão das toxinas. Parece que células cancerígenas são eliminadas quando a pessoa faz jejum. Justamente. E depois uma coisa curiosa, padre Monfane, que para a linguagem do mundo, para a mentalidade do mundo, as pessoas se propõem a muitas coisas que são jejum. Por exemplo, eu não estou dizendo aqui que é bom ou que é mal, estou apenas mencionando aqueles que fazem, que façam aquilo que em consciência acham que é bom ou que não é bom. Mas, por exemplo, quando a pessoa ela é vegetariana, ou até quando ela tem, digamos, regime vegano, parabéns, mas ele está fazendo a abstenção de muitas coisas. Claro, e não é só isso, né? Tem por outros motivos, às vezes por questões esportivas. Justamente. Para manter elegância, as pessoas fazem abstinência de muita coisa. Por um valor completamente natural, né? Vaidoso. Não, ou seja... Mas faz parte, né? Óbvio que faz parte. Não vamos fazer propaganda da deselegância aqui nesse podcast. A gente não pode deixar a feiura tomar conta do mundo, né? Não. Então seria. A questão que a gente está levantando é outra. É que por razões inferiores, a gente é capaz de renunciar a muita coisa. Então a gente também tem que ser capaz de renunciar por razões superiores. Isso que acontece com o nosso organismo é interessante, né? É o que acontece com o nosso espírito quando a gente faz um jejum. Porque... materialmente falando, toxinas são eliminadas, são eliminadas. Materialmente falando, fisicamente falando, saem as células ruins do nosso corpo quando a gente faz um jejum. Mas o jejum, sobretudo um jejum com intenções espirituais, vai eliminar as toxinas espirituais que estão nas nossas almas também. Muito mesmo. Vai refrear os nossos apetites, vai nos sobrenaturalizar, então acaba que o mal acaba sendo eliminado também, né? Sim. E depois, sobretudo com a mentalidade hoje em dia, por isso que
as pessoas têm mais facilidade em se abster de alguma coisa por um benefício natural, meramente, ou seja, seja uma forma física, não sei o quê, porque ela vê o resultado imediato ou em pouco tempo, né? Justamente. Ou seja, vai passando um tempo, ela vai vendo, vai se olha no espelho lá e vê que tá dando um resultado, tá ficando diferente isso aqui. O problema é que às vezes o lado espiritual não é assim, né? A pessoa Não, sobretudo porque a gente não tem que ficar olhando, né? Porque senão vai dar orgulho. Não, Isso é demais, pra demais. Deus ver. Esse é o problema. Eu tô querendo progredir espiritualmente, só que eu não vou ficar olhando pro meu progresso, assim, só vou olhar aquilo que é essencial pra poder progredir ainda mais. Mas por uma questão de evitar a vaidade espiritual, de evitar o orgulho, a gente não vai ficar olhando pro progresso. Mas aí entra uma questão de fé. Deus tá vendo.